o método Terapia de Verdade, o passo a passo de uma terapia de verdade. Quer conhecer o meu método? Bom, estamos falando de terapia de verdade, de terapeuta de verdade. Estamos falando desse movimento, terapeutas de verdade, né? Do que estamos falando quando a gente fala de se ser um terapeuta de verdade, né? Em sessões de terapia de verdade. Eu vou falar muito disso com vocês ainda. Em terapia de verdade, em terapeuta de verdade, em sessões de terapia de verdade. Para você, o que é um ser terapeuta? O que é ser terapeuta com todas as letras maiúsculas? O que isso representa para você? Que significado você dá para essa palavra? Pesquisando a origem dessa palavra, terapia, olha o que eu descobri. Vou compartilhar com vocês aqui. Olha a etimologia da palavra terapia. O que significa a palavra terapia? De onde vem? Ela vem de uma palavra grega que significa curar, restabelecer, tratar alguma doença. Uma outra palavra ligada à palavra terapia e derivada, né, dessa mesma palavra, terapia, significa aquele que serve, aquele que atende alguém, a necessidade de alguém, né? E aí, é isso que eu quero apresentar para vocês hoje, né? Essa terapia de verdade. Como você, de fato, pode servir ao seu cliente por proporcionar a ele um tratamento que vai restabelecer a saúde dele e de verdade. Fazer um processo terapêutico de verdade, né? Essa é a terapia de verdade. É dela que eu vou falar hoje para vocês, tá? O método terapia de verdade, vou colocar de novo a tela aqui. Esse método, o que vem a ser esse método que eu criei? É um método pelo qual o cliente passa, tá? E ele recebe o tratamento completo e eficaz das suas doenças físicas, mentais e emocionais, compreendendo a causa delas, tá? Além disso, por meio desse método, o cliente passa a acessar sua verdadeira essência, ao eliminar as dores dos traumas que tiram a vitalidade e a liberdade das suas emoções primárias, né? A gente já falou disso numa live. Enquanto ele recebe a educação da sua inteligência emocional. Afinal, mais do que saber o que fazer, né? Ele deve ter condições de fazer o que ele deve fazer. Ele deve saber como aplicar todas essas verdades, toda essa educação emocional, toda essa inteligência emocional que ele sabe, né? Qual é? Está aí acessível a todas as pessoas. O que é viver de verdade, mas não aplicam, não sabem aplicar, por isso nos procuram, né? Então é importante que você eduque dentro aí desse método terapia de verdade, movimento terapeutas de verdade, é importante que você eduque essa inteligência emocional que ele já tem. Ele é inteligente, ele sabe, talvez, aí algumas regras da vida, emocionalmente falando, mas ele não está sabendo gerenciar isso de acordo com a essência dele. Então, o método, esse método que eu criei, ele entrega isso para o cliente. Todas essas possibilidades aí maravilhosas. E aí, ó, ser de verdade é basicamente isso, tá? É a união, viu? A somatória da essência do cliente, e por isso eu criei esse método, né? Um ser de verdade, ele é a união da essência dele com a educação emocional aplicada a essa essência dele, a essa coisa individual dele. Então, mais do que saber as regras da vida, que muitos sabem, outros não, enfim, mas a gente entrega de qualquer forma as regras da vida por meio desse método. E aí
Mais do que saber quais são as regras, você precisa adaptar, né? Esse cliente precisa ter a educação de saber adaptar essas regras à própria essência dele, à individualidade dele. Isso é o método terapia de verdade. Quando se forma um ser humano, lá quando há a fecundação, ali a gente tem a essência daquele ser único. Só que a partir dali, ao longo da vida, todos nós recebemos 2 tipos de estímulo. Vamos ver se vocês concordam comigo. Recebemos a educação emocional, as regras, né? De como viver, como sentir, como pensar, né? Como agir. A gente recebe as regras, né? Nossos pais, a sociedade, a cultura nos ensinam essas regras de educação emocional. Mas também nos ensinam a deseducação emocional. Por meio dos traumas, das crenças limitantes, dos medos, né, exagerados e mentirosos. E aí é que entra o problema. Esse bebezinho, né, esse feto, ele vai crescendo e recebendo todos esses estímulos, e também depois de nascer continua, e depois de crescer continua. Estímulos que vão ajudando ele a se perder cada vez mais. Aí entra a gente, para que ele encontre ele, e com essas regras de educação emocional, com essas regras da inteligência emocional, que ele tenha condições de se educar emocionalmente, para que ele possa chegar onde ele deseja chegar, de acordo com o que faz sentido para ele, de acordo com a essência dele, com o ser dele de verdade. A partir do momento que ele é de verdade, ele tem condições de traçar a rota dele, no sentido que ele desejar, naqueles 4 campos da vida que eu já falei dos pilares, né, em alguns vídeos, ele tem condições a partir daí, né? E quando o cliente chega para você, como é que ele chega? Cheio de conflitos, né? Porque ele não sabe quem ele é, né? Ele está perdido. Ele não sabe onde o outro acaba, que ele começa. Tem as demandas, né, da sociedade que chama de educação emocional certas castrações emocionais. Ele não sabe o certo ou errado sobre o que é viver de verdade, os seus direitos e deveres de acordo com a própria essência. Como a gente já falou em alguns vídeos, a questão da individualidade, né, dos meus limites, isso é muito pessoal, meu limite. Quais eu quero transpor um pouquinho para treinar o meu corpo, treinar a minha cabeça ou chegar em algum lugar, isso é muito pessoal. Então, como que ele pode pegar todos esses conceitos de inteligência emocional e educar a sua mente, as suas emoções, para ajudá-lo a chegar onde ele deseja chegar, de acordo com a individualidade dele, de acordo com a essência dele? Esse é o nosso desafio. Por isso que eu chamo terapia de verdade, por isso que eu chamo movimento terapeuta de verdade, por isso que eu falo sobre ser de verdade, né? Não é simples, mas é profundo. É simples, mas exige estudo. É simples, mas não se pode perder a seriedade da nossa profissão. Não é tão simplório, né? É simples, mas não é simplório, não é simplesmente receber o seu cliente no consultório e deixar ele falar indefinidamente. A gente tem que ser ativo nessa nossa profissão, no exercício da nossa profissão. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? Mas aí, ó, o objetivo desse método, resumindo essa nossa conversa toda, qual é o objetivo desse meu método? Olha aqui, vou colocar aqui na tela para vocês. Qual é o objetivo? Resumindo a coisa toda, é proporcionar o tratamento completo de saúde física, mental e emocional, permitindo o acesso à sua essência e entregando as verdades da vida por meio da educação da inteligência emocional. Esse é o objetivo de uma sessão de verdade, de uma terapia de verdade, de um processo terapêutico de verdade. Para que o terapeuta consiga esse resultado, ele precisa, gente, de uma série de características que um terapeuta de verdade tem que ter. Já falei de inúmeras com vocês e tem mais um tantão, né? Mas uma delas que eu acho, assim, imprescindível é a observação. Essa eu não falei ainda, né? Da observação. Olha só essa frase aqui que eu acho fantástica. Vou colocar aqui na tela também. Presta atenção nessa frase. Olha bem. Ver é olhar sem enxergar. Observar é enxergar além do olhar.
Pensa aí um pouquinho sobre isso. Não é verdade? Ver e observar tem uma diferença, uma distância absurdamente enorme, né? E olha, para ver, me basta olhar. Eu olho, eu vi, não é? Mas para observar, eu preciso pensar. Eu preciso raciocinar, eu preciso questionar, eu preciso duvidar. Olha só, eu preciso repensar. Eu já pensei uma vez, eu repenso aquilo que eu pensei. Eu questiono o que eu pensei num primeiro momento. Entende? Envolve buscar a profundidade, a raiz dos problemas, a raiz dos motivos, o porquê que a pessoa faz o que faz, né? É isso, observar é isso, principalmente na nossa prática terapêutica. E para observar, gente, de forma efetiva, é necessário um exercício constante, tá? Um exercício constante de consciência, raciocínio, tá? Consciência, raciocínio com silêncio. Entende? Raciocínio, consciência com silêncio. É um treinamento para, de fato, encontrar o real significado do que parecia ser insignificante. É isso. Às vezes, o cliente fala um negócio lá que você fala, nada a ver isso aqui, nem vou pensar sobre isso. Pensa, observa tudo, desconfia de tudo. Né? Pega aquilo ali que ele está falando, aquilo ali que você está observando nele, um trejeito, uma expressão, um ar, uma postura. Pega aquilo ali e destrincha aquilo ali. Questiona o óbvio. Porque às vezes tem uma coisa muito legal ali por trás do óbvio que você está perdendo por não observar. Prestar atenção que eu falei sobre o silêncio, né? Só se consegue de fato observar se estiver em silêncio, o que me lembra a paz mental, o que me lembra a ausência de conflitos internos, o que me lembra a terapia eterna para terapeutas, né? Quanto mais terapia de qualidade, menos conflitos internos, mais paz mental, mais espaço para observar de verdade o meu cliente, encontrando a essência dele, dos seus problemas também, né? E ajudando ele a se transformar no ser de verdade que está lá dentro dele, só que ele não acessa por uma questão de inúmeros conflitos e deseducações emocionais que ele foi recebendo ao longo da vida. Mas como é que você vai fazer isso se você está cheio de conflito interno? Então, exercer de forma excelente essa tão linda e desafiadora profissão envolve cuidar muito bem de si. Você aí, terapeuta, cuidar muito bem de si. Cuide de você com o maior cuidado, não economize com você. Porque você é o objeto de trabalho para a sua profissão. Isso aqui tem que estar bem, tem que estar em silêncio, tem que estar em paz, para conseguir de fato ajudar o cliente. Daqui a pouco eu provo isso matematicamente, hein? Minha base é exatas, né? A matemática. Você acha que eu não pus matemática nesse processo terapêutico? Eu pus. Eu faço essas coisas. Vamos ver se vocês concordam comigo, né? Se vê sentido nisso que eu coloquei aí de matemática na profissão de terapia. Pois é. Vocês me contam aqui nos comentários. Muito bem. E aí, olha, você já precisa ser um ser humano excelente, um ser de verdade, pessoalmente, né? Estar em busca também de mais excelência, de mais capacitação que faz sentido para você dentro da linha que você quer ir e chegar, né? Tem que ser excelente nisso, essa busca também sobre a verdade sobre si mesmo, né? Eu cheguei num lugar aqui muito legal hoje, com certeza. Estou num lugar bem legal, mas não acabou, não. Eu estou cada vez mais em busca do meu ser de verdade. Entende? Eu estou em movimento, mas eu já estou num lugar bem legal. Mas eu quero mais. Satisfeita sempre, incomodada nunca, né? E aí, né? Para você conseguir de forma excelente um esvaziar de si mesmo, um esvaziar-se de si mesma,
para ajudar o outro nesse processo em que você, excelente, já caminha há algum tempo, você precisa de excelência em ser de verdade, em de fato já ser de verdade. Você precisa de silêncio mental mesmo, você precisa estar em paz para você se esvaziar de você e se preencher do seu cliente naquele momento de terapia ali, especial com aquele cliente X. Porque vai ter o Y, né? Aí sai o X da sua mente e entra o Y. Daqui a pouquinho eu mostro, chegou a hora, vamos mostrar a fórmula matemática, né? Fórmula matemática de uma terapia de verdade. Uhum. Deixa eu mostrar para vocês. Vê se vocês concordam. Olha aí. Fórmula terapeuta de verdade. T maiúsculo, que é o terapeuta de verdade, é igual ao S minúsculo, olha aí, vezes, pontinho aí é vezes, entre parênteses, o terapeuta minúsculo, mais o C, o cliente, né? Com a letrinha com Czinho minúsculo. A essência do terapeuta, mais a essência do cliente, multiplicado pela fórmula, né? Pelo método ser de verdade, a gente tem um terapeuta de verdade. Falei aqui agora, né? Para você ser de verdade, você precisa estar num processo aí terapêutico excelente, não é? Você precisa estar no seu próprio caminho, no seu próprio processo. Então, você aplica a fórmula em você. Ser de verdade. Daqui a pouco eu mostro a fórmula, ser de verdade. Acho que vai ficar para um próximo vídeo, mas eu vou mostrar, prometo para você. Na próxima aula aí que eu vou disponibilizar para vocês, terá a fórmula desse Szinho aí. O que é esse S? Né? Vou mostrar para vocês o que é. E aí ele aplica essa fórmula nele, esse S nele, ser de verdade, ele é um ser de verdade, e aí ele consegue também aplicar esse ser de verdade no cliente. E aí temos o terapeuta de verdade. O terapeuta de verdade, ele já é de verdade, e aí ele consegue ajudar esse cliente a ser de verdade. Marcela, mas e a hora que esse terapeuta de verdade não está atendendo? O que acontece com essa fórmula? Sem o cliente, a fórmula fica assim, olha aí embaixo. Terapeuta, né, de verdade, igual ao S, vezes o T mais zero, que dá S vezes T. Ou seja, é a fórmula ser de verdade, o método ser de verdade, multiplicado somente pelo terapeuta. É ele na essência dele, né? Educação emocional associada à essência particular do terapeuta, impactando somente a vida dele, somente quem ele é, por ele mesmo, de verdade. Gostaram da fórmula? Espero que sim. Mas quando a gente coloca o cliente, né, na fórmula aí, a variável cliente, daqui a pouco eu falo por que eu usei essa palavra variável, né? Nós temos a essência dele impactando esse terapeuta, perceberam? Olha ali, tá vendo que é o T mais o C? O T mais o C impacta esse terapeuta de verdade, que é o T maior ali. Né? O T mais o C representa aquela dupla terapêutica, terapeuta mais cliente, falando sobre educação emocional, que é a fórmula do ser de verdade, que numa próxima aula eu ensino para vocês qual é. Né? Esse terapeuta precisa estar tão bem que possa, além de observar bem o que está acontecendo com o cliente, se deixar influenciar pela essência desse cliente. Porque ali não vai mais importar a essência do terapeuta como pessoa, mas sim a essência do terapeuta como profissional. Por exemplo, a minha forma de trabalhar, de atender, o tom que eu uso, os trejeitos, os gestos, a minha forma de atender é minha essência única e especial. Mas a minha personalidade não importa ali, os meus valores. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas aí, ali o que vai importar é a essência do cliente associada à essência do terapeuta na forma como ele quer atender. Da forma como como esse atendimento faz sentido para esse terapeuta, essa linha que ele escolheu para ele, né? Como a gente já falou em alguns vídeos sobre isso.
Então, ele se esvazia de si mesmo para, de fato, ajudar o cliente de forma personalizada, né? Então, o cliente X chegou ali e ele vai ser trabalhado de acordo com o X que ele é. Saiu o X, entrou o Y, ele será trabalhado da forma como o Y é. Por isso, variável. O Czinho, ele muda a cada atendimento. O Tzinho, não. O Tzinho é estável, ele se torna constante. Daqui a pouco eu falo sobre isso também, né? Mas, olha, aqui a gente leva em consideração nessa fórmula o ser único que o cliente é. Então, você não pode atender o cliente X da mesma forma que você atende o cliente Y. Porque você tem que levar em consideração a essência do X e a essência do Y no seu atendimento. Por exemplo, a essência do X é que ele é mais devagar para entender as coisas. Ou ele tem medo de mexer em certas dores. Então, o tempo de terapia dele vai ser diferente do tempo de terapia do cliente Y. Não só tempo, como quantidade de conteúdo absorvido, forma de trabalhar os conceitos. Tem cliente que é mais auditivo, tem cliente que é mais visual, tem cliente que é mais escrita, você se adapta. Pois é, logo eu dou um treinamento sobre isso também. As ferramentas que a gente tem de trabalho, saber usar cada uma delas com cada cliente. À medida que o cliente sai e que outro entra, tem que existir uma certa adaptação da sua parte. Mas você conhece o seu cliente para saber qual é a forma de trabalhar ele que é a melhor para ele? Você percebe, você consegue ver isso no seu cliente e usar isso a favor dele? É muito importante que o terapeuta de verdade leve essa variável, ao nome, variável cliente em consideração, tá? Vamos supor que o cliente chega lá pela primeira vez no seu consultório. Como é que ele chega? Um monte de problema, né? E derrama esse problema em cima de você, não é? Pode mandar, a gente está pronto para isso mesmo, né? Não tem problema nenhum. Mas é assim que eles fazem, não é? E aí, o que você faz? O que você faz? Você fica meio sem saber o que falar, né? Ou por onde começar e ajudar o seu cliente? Fica meio perdido assim? O que eu faço? O que eu falo? Começo por onde? Gente, é tanto problema. Qual que eu vou começar? Por qual eu começo? Começo ou nem começo? Você não se sente assim? Né? A maioria dos terapeutas que amam o que fazem, tá? A maioria dos terapeutas que querem muito, de fato, ajudar por amor os seus clientes, se sentem exatamente assim, sem saber o que fazer. No meio de tantos problemas que os clientes chegam, né? A gente não sabe mesmo por onde começar. Normal isso. Você fica meio sem saber o que falar, né? Por onde começar, porque você vê o sofrimento do seu cliente. Você quer ajudar ele, você sabe que você pode, inclusive, ajudar, só que você não sabe por onde começar. Aí, o que a gente faz? Uma das opções, uma das possibilidades, né, que normalmente os terapeutas fazem, é raciocinar com ele, né? Então, vamos raciocinar com o cliente sobre a queixa dele. Ele chegou se queixando lá por um problema tal, não sei qual, e aí vamos raciocinar com ele sobre isso. Vou falar um monte de verdade para ele, delicadamente, né? Com elegância, com delicadeza, para ele não se ofender, mas eu tenho que falar umas verdades para ele, né? Eu tenho que dar sugestão, eu tenho que dar conselho, eu tenho que orientar esse cliente, coitado. Dar dica, dar passo a passo. Ou então não. Como ele está falando um monte de coisa, você fica assim meio perdido o que falar, o que fazer, o que você faz? Você fica calado, deixa ele desabafar. Ele precisa abafar, né? Desabafar faz bem, não faz? Aí o que você faz? Você deixa ele desabafar, enquanto você capricha naquela técnica integrativa. Ou enquanto você ouve atentamente e anota tudo que ele está falando ali dos problemas que ele passa. Não é isso que você faz? Enquanto você está ali observando ele falar, você está colecionando também um monte de floral, óleo e não sei lá mais o que, de técnica que você vai indicar para o seu cliente, porque ele precisa, olha o tanto que ele está sofrendo, né? Na verdade, a ideia é silenciar essas emoções negativas, acalmar esse cliente. Sua motivação é linda. Você quer ajudar o seu cliente. Você não quer que ele sofra.
Tá lindo, lindo mesmo, parabéns, mas será que essas reações tão comuns em consultório são reações de um terapeuta de verdade? Será que são? O que você pensa sobre isso? Né? Olha aqui, vou compartilhar de novo a fórmula. Presta atenção na fórmula, a resposta está aqui, ó. Olha aí, a fórmula terapeuta de verdade. Então, temos ali, olha, o terapeuta de verdade, né, com a letra maiúscula, é igual ao S, que é o ser de verdade, que a gente vai falar dele numa próxima aula, e temos a dupla, né, terapeuta mais cliente, a essência do terapeuta forma a linha do terapeuta de trabalho, mais a essência do cliente impactando este terapeuta de verdade lá, que é o T maiúsculo, né? Temos o elemento variável, né? Nós temos a variável, desculpa, nós temos aí esse elemento S, que na verdade é uma constante. O S serve para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam desse S, que é o ser de verdade, né? Mas, e se refere à educação emocional, mas impactando a essência do cliente, como a gente falou. O que é educação emocional? Basicamente, é o conjunto de conceitos e regras da vida, né? Tipo, que você planta, você colhe, é uma regra da vida, né? E aí, por exemplo, outra coisa que eu já até falei com vocês, sobre a autoestima. Isso é regra, isso não muda, concorda? O que você planta, você colhe, muda para alguém? Tem algum Czinho aí, algum cliente XYZ que não vai servir essa regra? Então, essa educação emocional são as regras da vida, são as regras que às vezes as pessoas desconhecem, né? Infelizmente, às vezes sabe decorado, mas não conhece, não consegue aplicar. Como que o fato de eu plantar, eu vou colher o que eu plantar, como que isso impacta nas minhas decisões? Como isso deveria impactar nas minhas decisões? Às vezes as pessoas entendem que é só em coisas grandiosas, como, eu não vou, né, prejudicar o outro. Tá, mas tem coisas pequenas que o que você planta, você colhe. Né? Coisas sutis que o cliente às vezes não vê. E aí entra você entregar isso para ele, essa amplitude de visão da vida, da própria vida, da educação emocional e das pessoas também. São verdades universais, imutáveis. Isso serve para todos os seres humanos. Então, é uma constante, ela não muda esse Szinho aí, tá? A sua essência enquanto pessoa, você terapeuta aí, a sua essência enquanto pessoa tende a ser uma constante. Esse Tzinho ali tende a ser constante, tende a não mudar. Por quê? Porque você já sabe o que você quer. Primeiro que você tem a sua expertise que é única. Você está em evolução dentro dela. Então, essa variável não muda. Quer dizer, e olha, falando um pouco disso, olha o que veio à minha mente. Falei na live passada, né, sobre a capacitação eterna, né? Que o terapeuta que faz um monte de curso, ele está perdido. E aí, cada sessão, cada cliente, ele muda, não é? Ele não sabe que técnica usar, ou usa uma num cliente, usa outra no outro cliente. Ele está perdido, até no exercício da própria profissão. Agora, um terapeuta de verdade, que já acessou a sua essência, o que ele vai fazer? Ele sabe a linha de trabalho dele, ele sabe justamente o que ele está fazendo ali. Ele já entendeu aonde ele quer chegar, ele sabe o que ele deve fazer com cada cliente que chega. Então, esse Tzinho tende a ser constante, ele não é variável como o cliente é. Ele é constante, né? Só que assim, você também está em movimento, não está? Eu não falei aqui agora, que não é que eu cheguei num lugar pronto, sou terapeuta de verdade, porque eu sou de verdade. Não, eu sou, hoje eu sou, mas eu posso ser melhor amanhã, então eu estou em constante mudança também. E o meu processo de capacitação também acaba me colocando nesse processo de constante mudança, só que você percebe que é uma mudança suave? Você vê que o trem é mais retilíneo, assim, uma leve subida, não é aquela coisa assim, porque você já é de verdade, você já sabe a sua linha, você já sabe para onde você tem que ir.
Então, vai haver uma certa mudança para melhor nesse Tzinho aí. Ele tende a ser uma constante, mas é uma constante com uma certa, um quê de evolução, de movimento, né? De uma mudança suave, né? Você, como terapeuta de verdade, você já é conhecedor da sua essência e também já é um conhecedor da sua expertise. Então, não vai ter mudança brusca. Mas quando sai um cliente e entra outro, tem mudança brusca, porque é outra pessoa. Então, sim, é uma variável Czinho, tá bom? E aí, olha, você está estável. Você está estável, mas em evolução e conhecedor, né? E praticante da sua essência na direção que você deseja. Agora, o cliente, como eu falei, entra um, sai outro, ele vai mudar. Por isso aqui, gente, há um constante preencher-se e esvaziar-se de cada cliente que entra e sai do seu espaço.